Olá pessoal, tudo bem? O meu nome é Gilson de Freitas, nasci em abril de 1980 na cidade de Mandaguari, Paraná, e hoje moro na cidade de Rondonópolis, aqui em Mato Grosso. Hoje eu sou casado, tenho uma filha, conheci informática praticamente aos 10 anos de idade. Com 12, 13 anos de idade, eu e meu irmão gêmeo víamos nossos irmãos chegarem com material, né, que eles davam aula em escola de informática, e aquilo nos chamou muita atenção. Então aquilo nós pegávamos as apostilas deles e começávamos lendo, e nossos irmãos começaram a ver nosso interesse e a cada vez mais trazer material para a gente. Então compramos um computador e a cada dia a gente ia lendo um pouquinho das apostilas e aplicando o nosso conhecimento, porque a gente tinha acabado de comprar esse computador, e a cada vez mais nos interessando mais, chegando a comprar livros ou seja, cada vez mais a gente foi se interessando, aprendendo um programa e outro, e quando chegávamos lá, fazíamos as provas que o pessoal da escola de informática nos permitia, e logo fomos convidados a dar aula também, quando tínhamos idade, né? No caso, chegamos à maioridade. E lá nessa escola aprendemos o Windows, né? O pacote Office, que é o Word, Excel, Access, PowerPoint, e damos aula, né, para um pessoal, e a cada vez mais o pessoal vinha gostando das nossas aulas, porque percebia que a gente tinha, além de entendimento, vontade, né, interesse de estar demonstrando o nosso conhecimento de uma maneira assim, sem ficar regulando o conhecimento. E isso nos agradava, porque a gente fazia uma certa diferença na vida das pessoas, e as pessoas saíam dali, digamos, nossa, realmente eu aprendi, gostei desse curso. Aos 23 anos, eu e meu irmão gêmeo, nós fizemos administração de empresas, né, um curso na faculdade, e depois eu segui na área de análise de sistemas e trabalho, já fazem 18 anos com programação e bancos de dados, né, ou seja, administrador de banco de dados. O meu irmão partiu para a área de psicologia, mas nunca deixou a parte de informática, desenvolve sites, né, websites, e eu desenvolvimento de sistema. Depois eu conheci a automação, fiz uns cursos em São Paulo, e aqui iniciou a primeira turma de engenharia de controle e automação, onde eu e alguns amigos fizemos um projeto de internet das coisas, e aquilo nos chamou bastante atenção, porque foi um projeto que despertou bastante o nosso conhecimento. Foi bastante difícil no início, mas a parte de programação, como eu tenho facilidade, né, por ser programador, aprendi bem o Arduino, e porque eu já trabalhava bastante com ele também, então foi um pouco fácil de estar mostrando aquilo para as pessoas. O nosso coordenador Pierre Inácio, ele gostou muito, né, do nosso entendimento quando ele fez algumas perguntas, e praticamente nos convidou, né, olha, vai lá, entra na FECIT, participa das feiras com a gente, você tem um conhecimento bem grande também nessa parte de programação, de repente facilitar a vida do pessoal construindo alguns cursos aí e disponibilizando, de repente disponibilizar algum material no YouTube ou até mesmo cursos presenciais. Então aquilo me despertou um certo interesse, porque alguns dos meus amigos lá da faculdade, apesar não, os caras são muito bons em elétrica, né? Mas quando chega na parte de programação, quando sai do exemplo prático, quando pega um exemplo pronto da internet de algum sensor e precisa modificar o código, de repente surge alguma dúvida. E muitos desses meus amigos vinham me perguntar algumas informações. Então, essa necessidade dos meus amigos, eu me senti nessa obrigação de estar mostrando para eles o meu conhecimento, mas eu imaginei o seguinte: poxa vida, mais pessoas devem estar tendo essa mesma dúvida. Então, gostaria de estar demonstrando o meu conhecimento não só a eles, ou seja, através de um curso, de uma web aula, né? Eu estar auxiliando mais pessoas ao redor não só aqui na cidade, mas ao redor do mundo também. Então eu posso dizer que eu sou um apaixonado, né, por programação, o Arduino principalmente porque é barato e você consegue fazer coisas bem bacanas com ele. Então eu gostaria de fazer também a seguinte situação:
fazer de você também um programador, porque eu acredito que o programador, ele olha uma situação, algum problema e pega essas informações e cria uma ferramenta, um software, ou seja, um aplicativo, um programa de computador, uma página da internet. Então isso que é interessante. Se você tiver esse conhecimento, está trabalhando com a linguagem de programação, uma dica que eu deixo é aprenda bem uma linguagem de programação, porque a partir do momento que você sabe o que é uma variável, os tipos de dados, começa a trabalhar ali com um banco de dados, estruturas de controle, estruturas condicionais. Uma vez que você aprende bem uma linguagem de programação, todas as outras vão ser bem mais fáceis. Por quê? Todas elas possuem praticamente essa mesma estrutura, tá? E o que vai mudar praticamente é uma linguagem, o nome de um comando ou de outro, mas o resto praticamente vai se tornar igual. Em relação ao curso, a minha metodologia de ensino, ela vai estar trabalhando desde a parte inicial, intermediária e avançada. Ou seja, como? Através de exemplos práticos, eu pegar alguns exemplos, porque eu acho que quem não sabe nada, ou saiba, né, muito ou pouco, você olhar algum projeto pequeno e fácil, um projeto pronto, e olhar. Primeiro estudar a sua estrutura do código de programação, né, e com o tempo, passo a passo, a gente pega um outro código, trabalha esse código, explica ele, começa a criar uns outros, até a situação avançada, que seria o que? Não simplesmente fazer ali o Arduino, o código da programação está trabalhando sozinho, mas você interagir ele de uma maneira que ele aceite qualquer tipo de valor. Ou seja, esse conceito da internet das coisas, principalmente, que é um conceito onde as placas, os circuitos estão integrados, ou seja, sincronizados com a nuvem, né? Você consegue fazer com que praticamente ela consiga meio que pensar. Você joga algum código, dependendo da situação condicional como ela foi feita, ela saber o que tem que fazer, sem que você fale, poxa vida, mas eu não configurei dessa maneira. Ou seja, você já cria uma estrutura dinâmica e ela consegue estar trabalhando de acordo com as situações que você disponibilizar para essa plaquinha do Arduino poder fazer. Ok? Pessoal, muito obrigado. Muito prazer, meu nome é Gilson de Freitas, conto com vocês nas próximas aulas.